por tudo que tu tem feito e por tudo que tu irás fazer. Nessa noite nós queremos acalmar o nosso coração diante de ti e mais uma vez pararmos e escutarmos a tua voz nessa noite e nesse dia especial. Um dia em que paramos para meditarmos, para proclamarmos, para engrandecermos o teu nome, ó Rei dos Reis, Senhor Jesus Cristo. Tu que tens sido amigo de tantos, irmãos, filhos, nessa noite, nesse dia, pararam diante de ti para celebrarem a morte na sexta e a tua ressurreição no domingo. Então nós nessa noite também queremos pararmos diante de ti e agradecer a ti por tudo que tu é, por tudo que tu tem feito e por tudo aquilo que tu vai fazer. Continua conosco, amigo fiel. Fala conosco nessa noite de uma forma especial. Conversa conosco nessa noite. Fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de convidar você a abrir o texto de 1 Coríntios capítulo 5, verso 7. Nós iremos ler dois textos. O primeiro texto é 1 Coríntios capítulo 5, verso 7, que diz assim: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova, sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Abra comigo também agora 1 Coríntios capítulo 15, verso 3. Paulo, em 1 Coríntios 5, verso 7, ele diz que Cristo Jesus é o nosso Cordeiro. Em 1 Coríntios 15, verso 3 e verso 4, ele diz assim: pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. A Páscoa foi instituída lá no Antigo Testamento. Você encontra essa passagem no capítulo 12 do livro do Êxodo, do verso 1 ao verso 3. A Páscoa, a palavra Páscoa significa passagem. E naquele momento Deus manda perpetuar um símbolo, uma festa, relembrar aquilo por todo o tempo, por todos os anos. Ele decretou isso, ele determinou que aqueles a quem ele está livrando da escravidão, do domínio dos impérios, no caso do Egito, ele ordena que um cordeiro seja sacrificado. Esse cordeiro ele seja sem defeito, o seu sangue deve ser colocado nos umbrais das portas, e ali o juízo de Deus passaria. Passagem, Páscoa. O juízo de Deus chegaria sobre aquele lugar, mas os primogênitos, aqueles que estavam compartilhando naquele momento, naquele dia do Cordeiro da Páscoa, estes seriam libertos, estes seriam
poupados, estes seriam guardados e nada de mal aconteceria a nenhum deles. Isso ganha um novo significado. Quando você entra no Novo Testamento, você percebe que este significado agora ele é aplicado a Jesus Cristo. Jesus Cristo ele é reconhecido como Cordeiro Pascal. Lá em 1 João 1, capítulo, verso 29, você vai ver o apóstolo João dizendo: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, este é o Cordeiro perfeito, este é o Cordeiro que foi prometido, esse é o Cordeiro que foi oferecido, esse é o Cordeiro que foi dado a cada um de nós. O apóstolo João, no seu 1 capítulo do Evangelho de João, verso 29, ele diz: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo é este Cordeiro que faz essa conexão com o texto de Êxodo. Você está falando do mesmo Cordeiro. Você está vendo em 1 Coríntios 5, verso 7, que esse Cordeiro é o nosso Cordeiro, é o meu Cordeiro, é o teu Cordeiro, é o nosso Cordeiro. A sua morte vai ocorrer dentro de um contexto onde se celebra o dia, a Páscoa. Então nós estamos falando de uma história que se repete ano após ano. E hoje eu gostaria de convidar você a olhar todas essas estações. Eu não quero aqui nessa noite ser exaustivo, cansativo, eu só queria que você me acompanhasse nessa noite. Eu só queria que você acompanhasse o Cordeiro de Deus nessa noite. O Ocidente hoje comemora a Páscoa. A Páscoa foi instituída pela igreja lá por volta de 125 do ano da era cristã. A festa da Páscoa já era estabelecida por volta de 125 da era comum desse ano que estamos vivendo. Segundo século já se comemorava a Páscoa. Ela foi estabelecida como uma festa. E ela foi registrada naquilo que nós temos. Não sei se você sabe, nós como cristão temos um calendário cristão. E nesse calendário cristão, essa festa foi registrada. Você tem no começo ali de dezembro, meio de dezembro, o primeiro registro, chamado o Advento, que vai anunciando a vinda do Messias. O Advento propaga, faz a propaganda do Cordeiro que vai vir. Então você tem a festa do Natal, você tem a Epifania, que é o registro do ministério de Jesus. Você tem a vida, o nascimento de Jesus no Natal. Você tem a sua Epifania, que é a revelação do seu ministério ao mundo. Lucas 4 nos conta essa história. O trabalho do calendário cristão é nos lembrar, nos fazer lembrar esses momentos, cultivarmos esses momentos, trazer esses momentos para as nossas vidas, e ele vai nos colocando texto, ele vai nos apresentando textos que vão contando, relatando essa grande história. Mas o ápice de toda essa história é a Quaresma, é a Sexta-feira Santa e a Páscoa. Tudo se encaminha para este mundo, tudo se encaminha para esta história. E aqui hoje eu quero convidar você a entender isto, que tudo isto foi predito, por exemplo, por Moisés. Se você quiser tomar nota, Moisés apontou para ele, lá em Deuteronômio, capítulo 18, verso 15, Moisés disse: olha, vai vir um profeta semelhante a mim, mas a este profeta vocês devem escutar. Mateus 17, verso 5 diz que esse é aquele que devemos escutar.
Existe um profeta maior do que Moisés, e Moisés apontou para ele. Eu gostaria que você começasse a perceber isso, que tudo já havia sido predito. Salmo 22, o salmista registra a dor. No Salmo 22, o salmista vai descrevendo o sofrimento do Messias. O profeta Isaías, em Isaías 53, registra esta morte terrível. O próprio Cristo, no Mateus 17, verso 22 e verso 23, ele fala sobre a sua própria dor, sobre a sua própria morte. Tudo está predito, tudo está anunciado com anos e anos e anos de antecedência. Esse Cristo ainda não tinha surgido nessa história, esse Cristo ainda não tinha aparecido nessa história, mas os homens no Antigo Testamento estão vendo a sombra, estão vendo por revelação de Deus, pelo poder de Deus, pela graça do Espírito Santo, eles estão anunciando o Cristo que vai vir, o Messias que vai vir para livrar, o Cordeiro de Deus que virá para livrar. Eles estão todos apontando para o Cordeiro de Deus. E chega ali, esse Cordeiro nasce. Esse Cordeiro é revelado em seu mundo. Simão diz: olha, despede-me, porque agora eu já vi a tua grande salvação. Despede-me em paz eu irei, porque eu já vi a tua grande salvação para o teu povo. Isabel canta um dos maiores cânticos. Esse filho cresce, esse filho vem a público por volta dos seus 30 anos. E ele começa e inicia o seu ministério, ele é apresentado ao público, ele é batizado no Jordão, ele é levado ao deserto, ele começa o seu ministério só aponta para um lugar. O seu ministério só aponta para um lugar: a sua própria morte. Passam-se 2, 3 anos, e no último ano, ele entra ali em Jerusalém. Ele entra em Jerusalém montado num jumentinho, cumprindo a profecia de Zacarias, verso 9. Capítulo 9, verso 9, você vê o Cristo entrando no jumentinho. A cidade de Jerusalém está repleta de pessoas. Você tem judeu de toda parte do império, você tem judeu de toda parte do mundo. Eles estão em Jerusalém. É a semana da Páscoa. É o domingo de Ramos. É o domingo em que ele entra na cidade de Jerusalém montado em um jumentinho. E o povo começa a olhar para aquele que vem sentado em um jumentinho e proclamar aquilo que o profeta havia dito: o teu rei entrará. O teu rei entrará sentado em um jumentinho. O teu príncipe virá humildemente em um jumentinho. E o povo começa a colocar as suas capas. O povo começa a arrancar ramos. O povo começa a proclamar: Hosana, Hosana, Hosana. Bendito o filho de Davi. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Ele entra, ele é aclamado por essa multidão. Ele entra no templo. Ele purifica o templo. Nessa mesma semana, ele vai entrando no templo, ele vai virando tudo de cabeça para baixo, ele vai purificando o templo e vai fazendo o templo voltar ao seu estado, à sua essência, o seu propósito original. Isso não é um lugar de barganha, isso não é um lugar de troca, isso não é um covil de ladrões, isso é uma casa de oração. Ele entra naquele lugar, ele expulsa os cambistas, ele se retira do templo. Mateus 24, verso 1, você vai ver ele se retirando do templo. Quando se retira desse templo, ele sai dali odiado ainda mais.
já não era benquisto, já não era amado por aquela liderança. E agora ele sai daquele lugar mais odiado do que nunca. Estão tramando um jeito de matá-lo. Estão nutrindo por ele ódio. Porque ele está incomodando reis, ele está incomodando líderes religiosos, ele está incomodando uma grande gama de pessoas. Mateus 26, versos 6 ao 13, ele é ungido. Ele entra na casa de Simão e um perfume é derramado sobre ele. O autor diz, ele está sendo preparado. O cordeiro está sendo preparado. O cordeiro está sendo conduzido para o Calvário. Mas antes disso ele vai ser perfumado. Antes disso ele vai ser amado. Antes disso ele vai ser adorado. Ele é ungido. Ele vai ali, diz aos seus apóstolos, aos seus discípulos, vão, preparem a noite da Páscoa, preparem a ceia. Ele vai passar uma noite especial com os seus apóstolos, com os seus discípulos. E ali ele vai ceiar, ali ele vai dizer, olha, aquilo que vamos celebrar nessa noite, este é o meu corpo que será partido por você. Este será o meu sangue que será o sangue de uma nova aliança. Olha, nessa noite especial há alguém entre nós que irá me trair. Nessa noite especial há um traidor entre nós. Mas nessa noite especial, lembre-se de tudo o que eu fiz, lembre-se de tudo o que eu estou fazendo. Faça sempre isto em memória de mim. Ele sai daquele ambiente, Mateus 27, verso 30, ele canta. O seu destino é a cruz, o seu destino é a morte. E ele sai daquele ambiente cantando, engrandecendo o seu Pai, engrandecendo o Deus de Israel. Ele está cantando com os seus. Ele entra no jardim, o Getsêmani, e ora. Mateus 26, do 36 ao 46. Enquanto ora, ele diz, vocês não conseguem ficar um período de pelo menos 1 hora comigo? Já estão cansados, já estão dormindo. E ele volta por 3 vezes e ora a mesma oração. Se possível for, afasta, passe de mim esse cálice. Mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Neste momento, invade aquele ambiente um traidor. O traidor o beija, o traidor com um sinal o beija. Ali o Filho de Deus agora é preso, ali o Filho de Deus agora é abandonado. Mateus 26, verso 56, diz que todos os seus discípulos foram embora. Todos os seus discípulos o abandonaram. Agora o Filho de Deus começa a trilhar o caminho do Calvário, solitariamente, sozinho, abandonado por aqueles que eram amigos, abandonado por aqueles que se diziam leais a eles, fiéis a ele. Mas aquele é um caminho que pertence a ele, assim como existem caminhos que só pertencem a você, assim como existem caminhos de cruz que só pertencem a mim. Assim como ele diz, a minha cruz, a tua cruz, você vai ter que levar, eu vou ter que levar. Ele disse, aquele que quer vir após mim, carregue a si mesmo a sua própria cruz e siga-me.
Ele carregou a cruz dele, ele não vai retirar a sua cruz. Se você quer segui-lo, você vai ter que segui-lo, levando a tua própria cruz. Porque é isso que ele diz, é isso que ele passou, e esse é o exemplo que ele deu. Ele é abandonado, seu amigo que diz conhecê-lo, ali no átrio. Alguém diz, aquele que há pouco tempo acabou de dizer, eu não, nunca eu vou te trair. Que traiam eles vão te trair, eu porém nunca. Pedro, nessa noite, ainda antes que o galo cante, por 3 vezes tu me negarás. Mateus 26, do 69 ao 75, você vai ver Pedro sendo questionado e Pedro negando o seu amado amigo. É sexta-feira. É sexta-feira. O julgamento é injusto. Estão ali agora tentando criar uma situação para conduzi-lo à morte. A testemunha é comprada. O testemunho é falso. E ele está ali injustamente sendo julgado. Mateus capítulo 26, do 57 ao 61, você verá isso. Injustamente sendo acusado. Não foi você que disse que derrubaria o templo e em 3 dias você o reconstruiria? Calado estava, calado ficou. Manteve-se em silêncio. Condenado foi injustamente. Mateus 26, do 62 ao 66, você vai ver ali a sua condenação. Agora é zombado, agora é ridicularizado, agora passa a sofrer na mão dos homens, agora zombado, ridicularizado, agredido fisicamente. No meio daquele julgamento, você vai ver que Jesus, ele toma socos, ele é cuspido, cospem em Jesus, esmurram Jesus. Você pode ver isso ali em Mateus 26, verso 67. Você tem ali um sacerdote, um sumo sacerdote, uma cúpula de líderes que estão aguardando o Messias está na frente dele. O Messias está na frente desta cúpula, está na frente deles, na frente dele, do sumo sacerdote, na frente deles, de todos os demais, sendo naquele momento esmurrado, sendo naquele momento cuspido, sendo naquele momento humilhado, zombado. Calado estava e calado ficou. Mateus 27, verso 26, diz que ele começa a ser açoitado. Agora o Filho de Deus está sendo açoitado. 27 ao 31, ele começa a ser humilhado. Retiram a sua roupa, fazem para ele uma coroa de espinho, arrancam toda a sua roupa, ele está nu, açoitado, esmurrado, cuspido, zombado. E estão ali os soldados romanos dizendo: não és tu o rei dos judeus? Humilhado estava, humilhado permaneceu, calado permaneceu, fiel ao propósito do Pai. Como diz o texto, como ovelha muda, foi levado ao matadouro e não deu um pio sequer. Agora ele é conduzido para fora de Jerusalém. Mateus 27, 32. Ele vai ser conduzido ao Gólgota, a um monte ou a montanha chamada Caveira. Ali ele é crucificado entre ladrões. Ali
entre ladrões, ele está agonizando de dor. Ali entre ladrões ele ora, ali entre ladrões ele perdoa, ali entre ladrões ele dá o seu último suspiro. Em pleno desespero ele diz: Pai, por que me abandonaste? Entre ladrões, como um marginal, como um maldito, porque o texto diz: maldito todo aquele que for colocado sobre um madeiro. Estava ali um maldito, ou os homens olhando, zombando, tendo-o como um maldito, agonizando de dor, como o salmista disse no Salmo 22, como o profeta Isaías disse em Isaías 53, uma dor imensurável. Eu não tenho capacidade de descrevê-la, você não tem capacidade de descrevê-la, muito menos senti-la. Você não sabe o que foi aquela dor, você não entendeu a fúria desse amor, a grandeza desse amor por você. O amor dito em silêncio, sem nenhuma palavra. O amor sendo exposto numa cruz, como alguém maldito entre ladrões, agonizando de dor, orando, perdoando, entregando o seu espírito e morrendo no meu e no teu lugar. Como bem lembrou o apóstolo Paulo, ele é o nosso Cordeiro Pascal. E Paulo nunca se esqueceu disso. O que eu recebi, eu transmito a todos vocês. Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, Ele é o Cordeiro. Essa é a grande fúria do amor de Deus. O Império Romano, o seu imperador, por um momento acham que venceram. Pilatos acha que resolveu o problema. Herodes acha que venceu. Os líderes religiosos corruptos estão alegres, porque acham que venceram. Os fariseus e saduceus estão contentes, porque acham que venceram. Ele está ali exposto, ele está ali morto, humilhado diante de todos. O dia havia virado trevas. Os seres celestiais, como a festa no céu, quando há um pecador que se arrepende, poderiam estar neste momento em prantos, em choro, ao perceber naquela cruz o Filho de Deus, aqueles que ele haviam contemplado por toda a eternidade, antes de encarnar, antes de deixar toda a sua glória. Talvez naquele momento os seres celestiais choram.
Os seus discípulos, os seus seguidores choram. O pai tem que aplicar uma sentença, com o coração talvez cheio de dor, chorando, ele tem que aplicar sobre o filho a ira. Ele tem que aplicar sobre o filho a pior de todas as sentenças. O Espírito Santo chora. A Trindade chora. Deus chora por ver Deus na cruz. O Filho de Deus, perfeito Cordeiro, sem nenhum tipo de sequela moral, perfeito em tudo que fez, amou perfeitamente, serviu perfeitamente, foi justo com tudo, justo com todos. E por ironia do destino, há um romano, um soldado romano ao pé da cruz, que olha para o Filho de Deus, em um ato nunca antes imaginado, um pagão, um gentil, um romano, olha para o Filho de Deus e diz: verdadeiramente este era o Filho de Deus. É como se João ecoasse: veio para os seus e os seus não o receberam. E um gentil, um publicano, um adorador de falsos deuses, um romano, olha para a cruz e diz: verdadeiramente és o Filho de Deus. Mateus 27, 54, se você depois quiser ver, está lá. É sábado. Está pronto, o sábado está chegando, o seu corpo é retirado daquela cruz. O seu corpo é preparado para o sepultamento. O seu corpo é sepultado. O sábado chegou. E o que existe nele é só silêncio. A esperança se foi. A preocupação chegou. Será que é verdade? Será que ele é o Filho? O que você tem é uma tumba lacrada, fechada. Você não tem um profeta. Você não tem uma palavra. Você não tem nada a não ser uma promessa. Você não tem nada a não ser se agarrar num dia de silêncio, onde não há voz, onde não há profetas, onde não há profecias, onde não há cântico, onde não existe nada a não ser silêncio e uma palavra de esperança. Ao terceiro dia, eu ressuscitarei. Ao terceiro dia, eu ressuscitarei. A sexta-feira chegou, a humilhação veio, o sábado chegou, o silêncio reinou. Mas não esqueça que o domingo está chegando.
Não esqueça que o domingo vai raiar. Não esqueça que o domingo vai surgir. E é domingo. E domingo ele não está no túmulo. Mateus 28, verso 6. Os guardas estão apavorados, os guardas estão assombrados. Houve um terremoto. A pedra foi rolada. Um ser iluminado apareceu naquele lugar. Esses homens amedrontados fugiram daquele lugar, correram daquele lugar. Aquelas mulheres chegam àquele lugar espantadas, perplexas, alegres. Elas estão ali diante daquele ser que diz: porque vocês procuram entre os mortos aquele que vivo está? Vá, diga a eles que ele ressuscitou. E aquelas mulheres ali, naquele ambiente, todas sem saber o que dizer, totalmente espantadas, totalmente perplexas, totalmente alegres, elas saem correndo, elas vão ao ambiente e dizem: olha, ele não está no túmulo, eu não sei o que aconteceu, mas estivemos ali, alguém disse para nós, ele ressuscitou, e de repente sai 2 deles correndo. Pedro e João saem correndo, isso está lá em João 20, verso 3 ao verso 8. Eles saem correndo e Pedro entra desesperadamente dentro daquele ambiente da sepultura e vai olhando e vai analisando e vai sendo confrontado com tudo que está ali. Tudo que está ali é um lençol, uma pedra e um túmulo vazio. O apóstolo que diz, aquele que Jesus amava, chegou com todo cuidado, foi olhando a cena, foi observando a cena, foi olhando e diz assim o texto: e ele creu, ele acreditou, ele confiou que o Filho de Deus havia ressuscitado, como havia dito. Não era mais uma questão de emoção, agora é uma crença fundamentada, agora é uma crença verdadeira. Os meus olhos viram, como ele escreve no texto de 1ª Epístola, capítulo 1 em diante, ele diz assim: os meus olhos viram, as minhas mãos apalparam, tocaram no verbo da vida, eu vi. Ele viu o Filho de Deus encarnado, ele viu o Filho de Deus ressuscitado. Agora eles voltam. E o apóstolo Paulo registra isso de uma maneira extraordinária. Capítulo 15 da sua epístola aos Coríntios, ele diz: olha, Pedro viu, ele ressuscitou, e Pedro viu. Ele ressuscitou e os 12 viram. Ele ressuscitou e mais de 500 irmãos, dos quais muitos estão vivos ainda hoje, viram. Tiago, seu irmão, o viu. Eu, Paulo, o menor, aquele que perseguiu a igreja, aquele que destinou muitos a prisões, aquele que apoiou a morte de Estevão, este Paulo, o pior de todos os pecadores, também o viu. 1ª Epístola de Coríntios, capítulo 15, do verso 5 ao verso 8, você vai encontrar tudo isso. Eu, Paulo, o vi. Ele é Jesus Cristo, o Filho de Deus, que ressuscitou ao 3º dia.
É sobre Ele que estamos testemunhando nessa noite. É sobre Ele que estamos declarando. É a respeito dEle que devemos esta noite. Porque Ele ressuscitou. E Ele veio até você, Ele veio até mim. Quando alguém chegou e me expôs o Evangelho, quando alguém chegou até você e expôs a você o Evangelho, Ele chegou até nós. Ele habita em nós, porque Ele habita na sua igreja. Ele habita entre nós, porque Ele vive em nós. Ele ressuscitou. Os grandes impérios desapareceram. Os grandes imperadores morreram. Os grandes reis morreram. Aqueles líderes religiosos todos morreram. Mas Ele ressuscitou. Como diz, Buda morreu, Maomé morreu, as grandes lideranças deste mundo morreram. E nenhum ressuscitou. Nenhum levantou de sua tumba, mas Jesus ressuscitou. Se você voltasse naquele mesmo ambiente que Paulo estava, Paulo poderia dizer naquele mesmo ambiente, ou como o apóstolo Paulo, 30 anos depois, registrou no seu evangelho. A tumba tinha uma localização. As testemunhas estavam vivas. Você poderia averiguar. E se você voltasse lá, o que você encontraria era um túmulo vazio. E um Cristo que estava sendo proclamado, mudando um império, virando o império de cabeça para baixo, restaurando vidas por meio dos seus apóstolos, indo com os seus apóstolos, mudando vida, e até hoje aquele túmulo está vazio, e esse Cristo continua vivo, no século 21, por meio da sua igreja, mudando vidas. Ele ressuscitou. E assim como Ele ressuscitou, não se esqueça, nós ressuscitaremos com Ele. Nós estamos ainda num sábado, mas assim como chegou para Ele um domingo, para mim, para você chegará. E nós, a semelhança dele, seremos ressuscitados. Nós sairemos do ambiente da morte eterna para o ambiente da vida eterna de uma forma definitiva. Agora nós enxergamos ainda meio embaçadinho, ainda nós temos que lutar com uma natureza pecaminosa. É como eu já disse aqui, é um já e um ainda não, mas nós temos uma plena certeza, assim como ele disse, após 3 dias eu ressuscitarei. Ele disse, Maria, Marta, todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu vou ressuscitar. Foi isso que ele disse. A porta ou as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Por quê? Porque a morte não tem poder sobre o Filho de Deus. Ele venceu a morte. Ele nos prometeu, Ele te prometeu, eu te ressuscitarei no último dia. Você não mais sentirá dor, você não mais sentirá medo, você não mais chorará, você não mais terá tristeza, porque assim como eu ressuscitei, você vai ressuscitar. Nós teremos um corpo semelhante ao dele. Nós habitaremos com ele nas regiões celestiais por toda a eternidade. Sim,
Jesus Cristo ressuscitou. A sua sepultura está vazia. E nós somos as suas testemunhas.